Olá amigos, mais um QualityCast. Hoje o convidado é muito especial. Eu acompanho aqui o trabalho dele, é um trabalho super bonito, super forte, né? Uma profissão, vocês já vão ver quem que é, de muita dedicação. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar bastante sobre saúde, aumentar o patrimônio de saúde, prevenção à doença. Um olhar não numérico, mas um olhar humanitário para as pessoas. Doc, Rafael Brandão, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, para te bater esse papinho aqui. Não, eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui com você. Sei que seu tempo é raríssimo, mas... Eu tô de férias. Por pouco tempo, mas... né? Verdade. Obrigado, Doc. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Puxa, tenho tanta coisa para a gente jogar aqui na mesa, mas acho que a primeira... Eu te diria o seguinte, o câncer a gente pode dizer que é uma situação genética, doença genética ou metabólica? Metabólica. Com certeza. Absoluta. Claro que depois de uma alteração metabólica vem a alteração genética. É a cascata, né? Mas assim, quando a gente fala genética é aquela situação da hereditariedade. Meu pai teve, eu vou ter. Isso não. Não. 5% dos casos são assim. Puxa. Somente 5%. Nossa, Doc. Isso é uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. Começou em 1920 e pouco com um sujeito chamado Warburg. Ele dizia que era uma doença metabólica. Aí depois com a descoberta do DNA e tudo mais, aí mudou e o foco foi para uma doença genética. Mas, de fato, é uma doença metabólica. Eu tenho um dado aqui, depois você me corrige, né? De acordo com a OMS, 10 milhões de pessoas perdem a vida por causa do câncer. No Brasil, o triênio é de 23 a 25, é esperado mais ou menos 700 mil pessoas com o problema, né? O Brasil, em comparação ao resto do mundo, em relação a diagnóstico e prevenção, dá para dizer que a gente está preparado em relação aos últimos 10 anos? Realmente a tecnologia ajuda muitíssimo ou ainda precisa, acho que eu me expressei mal, a gente precisa do humano para diagnosticar melhor, dependente do equipamento? Perfeito. Ainda precisa do humano e sempre vai precisar, é claro, numa capacidade, numa quantidade menor. Antes você precisava de 100 médicos, agora precisa de menos, porque a tecnologia ela faz um rastreio onde o médico deve só apenas dizer, puxa, de fato tem alguma coisa alterada ou é só um alarme falso. Mas ainda depende do médico. E quando a gente fala de Brasil, o Brasil ainda está atrasado, bastante atrasado. Por quê? A maior parte do nosso sistema é público, dos pacientes são do sistema público, é um país extremamente heterogêneo. Inclusive o SUS é heterogêneo. O SUS de São Paulo não é igual ao SUS do norte do país. Nos 26 estados realmente são vários países. Exato. Verdade. Exato. E verdade. o SUS ele é estadualizado ali daquela forma. Então, não é idêntico, não tinha pensado assim do SUS, é verdade. Não é idêntico, não. É claro que é maravilhoso, sim, você entende que muita coisa já avançou, melhorou, e etc. Mas está longe, acho que de estar o ideal, ou pelo menos comparável ao que é o sistema privado. Sistema de convênios, suplementares. Sim, um cânion de diferença. Um cânion de diferença. Sim. Doc, os jovens, parece que em muitos casos nos jovens, é isso mesmo? Ou por quê? Existem várias hipóteses, inclusive teve uma matéria recente no Washington Post falando sobre isso, por que essa explosão de câncer em jovens, e é uma coisa que epidemiológica, tem estudos epidemiológicos mostrando isso, e tem uma outra análise muito peculiar, que não é muito robusta do ponto de vista científico, que é, pergunta para um oncologista e fala, você tem visto muitos jovens no seu consultório? Todos vão dizer sim. Todos vão dizer que sim. Qual a causa? Qual o motivo? Eu não consigo pensar em grandes coisas diferentes do que estilo de vida e alteração metabólica, e alteração epigenética também, que é quando... Externo, é o ambiente, né? Como tem um ambiente obesogênico, tem um ambiente, não sei qual adjetivo que seria, mas toda essa cascata do ambiente. Isso aí. E muitos. A gente sabe que tem alguns tumores que são mais metabólicos, vamos dizer assim, tipo mama. É comum, eu não vejo velhinhas com câncer de mama com tanta frequência como eu vejo jovem. No meu consultório,
Possivelmente todo dia eu recebo alguma paciente jovem com câncer de mama. E velhinha, raramente. Ô Doc, eu tenho aqui como Blue Zones alguns lugares, né, como a Índia. Sim. E tem lugares também como a Dinamarca e outros lugares que tem muita incidência, né? Se a gente traçar um paralelo nisso, é isso que você está falando? É o ambiente? Eu acho, por exemplo, em Dinamarca, aí tem uma outra questão epidemiológica aqui. A gente só vai ter casos quando eles forem diagnosticados. Se eu não diagnostico muito, eu não vou ter muitos casos. Aí vira aquela história do passado. Seu avô morreu de quê? Olha, ele teve uma dor abdominal, cresceu um negócio na barriga, ele chegou a passar mal, evacuava sangue e morreu. Mas ninguém sabe o que é. Provavelmente era um tumor, mas não fazia o diagnóstico. Na Dinamarca, é um dos países que a principal causa de morte é o câncer. Não é cardiovascular. Mas por que isso? Porque potencialmente é diagnosticado com bastante frequência e cardiovascular, entrando naquela brincadeira que a gente fez, é uma questão brega hoje de morrer de doença cardiovascular, porque tem muitas estratégias, muitas ferramentas ali para a gente detectar precoce e resolver a situação. Então acho que é um pouco isso. Índia é meio parecidão com o Brasil, pior, vai. Então diagnostica pouco. Também não tinha pensado assim. Tem razão. Então é mais nesse sentido, eu acho, por uma questão de diagnóstico. Já é ciência, já é aceito em relação a exercícios físicos e a cascata de benefícios que substâncias, remédios gratuitos que a gente produz. Sim. É isso. É isso, é recomendação, inclusive, da Sociedade Americana de Oncologia, da Sociedade Brasileira. Tá, não é um luxozinho, não. É mesmo, é protocolo, vai, sei lá. Não sei se... Se o médico tá falando que é luxozinho ou coisa do tipo, troca de médico. Não, troca tem que de fazer. médico, tem que fazer. Tem que fazer. Doente oncológico, principalmente, o que está tratando. Porque o consumo, a doença ela aumenta o metabolismo, ela precisa de energia. Ela vai retirar a energia dos músculos, vai retirar a energia da gordura. A paciente vai emagrecendo, vai chegando na sarcopenia. Se você projeta teu músculo, trabalha o seu músculo, faz atividade física, isso vai ser muito inferior, muito menor. Doc, sabe-se bastante sobre a doença, mas em relação a tristeza, as emoções, vou até misturar com a saúde mental, que a gente tem falado muito aqui no QualityCast. Nossa, que parece eu aqui no varejo vejo muito e os colegas, né, todos também comentam. Mas enfim, a tristeza, as emoções, interfere realmente como a gente acha que interfere mesmo? Ou é um jargão antigo? Não, fulano, sei lá, perdeu a esposa, passou 3 meses, então ele descobriu um câncer e tal. Isso não, interfere muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. O Doc veio para causar. Muito mais. Semana retrasada saiu um paper na Nature, que é a revista mais importante da medicina, que se chama Neuroscience of Cancer. Neurociência do câncer. Tá. E ali ele explora no detalhe um artigo muito robusto e muito parrudo falando sobre isso. Para você ter ideia, as células tumorais, elas contêm receptores aonde os nossos neurotransmissores se ligam a essas células. Então, por exemplo, o medo, a ansiedade exacerbada, a mágoa, o rancor, você nutre essas células potenciais tumorais. Importante a gente entender que toda hora no nosso corpo, todos nós aqui, temos células tumorais potenciais nascendo. Toda hora, todo momento. Tá. Nosso sistema imunológico identifica, ou o nosso sistema de reparo de células defeituosas identifica, e vai lá e causa a morte celular daquele nicho ou daquela célula específica. Algumas escapam, mas elas não conseguem prosperar. Elas ficam vivendo em certa harmonia. Elas não conseguem prosperar, mas ficam ali. Essas células vão ganhando energia, força. Como é que elas ganham energia e força? Alimentadas pela circuitaria do medo, raiva, angústia, também, e aí vai. Também. Então, isso tudo tem relação. E tem relações de pacientes depressivos, tem maior incidência de câncer. Existe, isso é documentado. Doenças psiquiátricas têm maior incidência de câncer. Tudo isso é documentado. Agora, esse paper veio para causar, porque ele dá um chacoalhão, que é muito mais fácil chegar para o paciente e falar assim, não liga para isso não, porque o paciente já está cheio de culpa ali, na hora do diagnóstico. Ele já está sofrendo demais, ele já está com diagnóstico cheio de culpa. Então era melhor eu mesmo fazer isso com frequência.
Não, esquece isso, não tem nada a ver, vamos tocar daqui para frente. É mais fácil, tira um fardo do paciente. Mas muitas vezes, se eu não resolvo aquilo que ele está vivendo, eu não chego no diagnóstico. Não, tá, ali é o gatilho do cara, ali é o que retroalimenta. Você quer ir lá e pôr uma rolha. É isso. Sei lá, tô aqui brincando, tamponar aquela situação. É isso. A gente precisa resolver aquilo. Resolver como? Com terapia ou, sei lá, diversas formas, mas precisa resolver. Pelo menos minimizar enquanto se trata e tudo, né? Eu tenho um caso muito emblemático para mim, que foi dali, entendi, uns 5 anos atrás. Eu voltei dos Estados Unidos tem 6 anos. Foi lá que eu voltei. Ah, você estudou lá, né? Depois veio para cá. Estudei. Fiquei 2 anos lá e voltei. O que aconteceu? Uma paciente chegou, descobriu um câncer de mama. Eu dei o diagnóstico, falei para ela, aliás. E conforme for passando a nossa relação, a gente vai criando uma amizade muito grande com os pacientes. Imagina, o maior trauma da vida, o maior medo. E a gente vê toda semana os pacientes praticamente. Então você vira muito amigo dos pacientes. Aí um dia ela me chama, e o marido sempre vinha junto. Ela me fala assim, eu não consigo olhar na cara do meu marido, sozinha. E eu falo, por quê? Ela me contou, ela já tinha, sei lá, filhos de 40 anos, era uma senhora. Quando as crianças eram pequenas, ela pegou uma situação onde o marido estava sendo infiel a ela com uma amiga próxima, coisa do gênero. Mas ali os filhos eram pequenos. Ela decidiu, eu vou resolver isso ou eu vou... Jogou na mochila e carregou. Exato. Quando deu... E ela esqueceu de fato, 40 anos, né, 30, 20 anos depois. Quando ela descobre o câncer, isso vem à tona e fica só isso na cabeça dela. Não precisa de grandes papers para dizer que isso influenciou, né? Isso, a intuição de qualquer um vai dizer que isso influenciou. Que coisa, hein? É isso mesmo. E ela resolveu isso, depois ordenou e tá ótima. Sim, mas a pessoa tem que despressurizar mesmo isso. Me faz pensar, a pessoa tem que ter uma inteligência emocional, né, grande para não carregar essa mochila de pedra que vai causar tudo isso, né? É isso. Que nem os chineses falam, né? Tem que esvaziar o copo, enfim, aquela história toda, né? Milenar, né? Que coisa impressionante. Doc, existem testes genéticos ou marcadores de câncer? Eu consigo hoje, a ciência já consegue me mostrar, Kim, vamos lá, tá aqui os seus exames e tal, a sua propensão aqui e ali, até misturo com aquele caso da Angelina Jolie. Como é que está hoje isso, a fotografia aérea, para que as pessoas saibam em relação ao que a ciência dispõe em relação a testes genéticos e são seguros e eficazes? Primeira coisa, a gente tem que entender que tem duas formas de genética aqui. Existem os genes, a mutação genética germinativa, que é aquela que nasce, que é o caso da Angelina Jolie. Nasceu com uma mutação. Provavelmente ela tem vários históricos na família, repete-se e tal. Ali ela tem alguma síndrome genética que predispõe. Então é germinativa. E a outra são as alterações somáticas, que são as alterações que o tumor adquire, o tumor vai ganhando com o tempo. Nós temos testes para os dois, para avaliar as duas formas. Os testes germinativos, eles são muito menos eficazes do que nós imaginávamos antes. Achávamos que, vou fazer um teste, não tem nenhuma mutação germinativa, nunca vai ter câncer. Isso é uma mentira. Isso não é nenhum tipo de garantia, tá? Puxa, então, o que seria? O paciente ele tem que ter... ele desenvolve uma mutação. Todo tumor tem que ter uma mutação? Sim, mas é uma mutação desenvolvida pelo tumor. Então, o ambiente metabólico, ele deixa de funcionar as células de uma maneira adequada. Com isso, gera uma mutação para que aquela célula consiga viver. Então, ela se modifica de uma célula normal. Ela fica até melhor, ela sofre até um upgrade, muitas vezes, de funcionamento. E a gente consegue encontrar essa mutação. Tá. Encontrando essa mutação, hoje ela é útil porque tem muitos remédios que são drogas-alvos. Que aí eu consigo dar para o paciente e o paciente para de desenvolver a doença, na maioria das vezes por um tempo. Depois o tumor ele aprende a viver com aquele remédio e burla o sistema novamente. Dito isto, tem os Whole Exome Sequencing, que você sequencia todo o genoma do paciente, que é muito pouco útil, falar muito franco assim. Na prática, como ferramenta gerencial, você tem esse mapa metabólico, aí não sei como chama, mas... Isso. Não é muito útil. O que eu vou fazer com essas informações... Eu tenho um banco de dados de 550 pacientes que fizeram, saudáveis, e correlacionando dado clínico. Eu ainda estou espremendo e vendo que lado que vai, é uma publicação que a gente vai fazer, mas a experiência aqui é pouca coisa traz ali. Porque muitos pacientes, mesmo que você tenha uma mutação,
Isso não quer dizer que não é uma sentença. Porque ela pode estar silenciada. Lógico, perfeito. E aí essa por isso que cirurgia, paciente vem para mim, olha, eu tenho um BRCA mutado, quero fazer adenomastectomia profilática, eu sou sempre contra. Sempre contra. E antes eu era muito... O pessoal discutia bastante. Hoje, todo mundo já entende isso. Porque não tem uma paciente que faz essa cirurgia que ela não volta depois do pós-operatório se sentindo péssima, mutilada, se sentindo mal. Ah, tem toda a cascata do pós. Tem um baita pós. Tá. Então a gente sempre vai trabalhando. Uma mulher, quando descobre um câncer de mama, ela fala, eu quero arrancar as 2 mamas. Porque do ponto de vista racional, faz até sentido, né? Tira as 2 mamas, nunca mais eu vou ter câncer de mama, já que eu não vou ter mama. Mas o problema não é ali, o problema é sistêmico. A célula está rodando o corpo, não é isso. Então, é sempre um trabalho. No começo a gente fala, ótimo, vamos fazer, e depois com o tempo o paciente vai percebendo. E o que eu puder fazer do ponto de vista persuasivo para evitar isso, eu tento muito. Porque eu sei que o estrago não é pequeno. Sabe? Doc, eu acho que eu vi você falar isso e não tenho certeza, aí você me ajuda aqui. A vida começa onde termina o medo. O que você diria... Eu, no meu caso, 54 anos praticamente. E tenho vários amigos da cidade, um pouco mais velhos e um pouco mais novos. Muito bem. Eu estava falando há pouco aqui com o Doc antes das câmeras iniciarem, em relação a ainda algum preconceito de descobrir, até a Júlia estava falando aqui, vai que eu acho, né? O Doc estava aqui brincando com umas coisas assim. Hoje melhorou muito no cara assim de meia idade, ainda tem esse medo de descobrir. Como é que tá isso na cabeça da medicina? Eu acho que melhorou. Pego por os meus avós, pelo amor de Deus, não... Olha, eu tenho... A minha avó faleceu de câncer de mama, meu tio, tem 2 tios médicos, filhos dela, meu tio descobriu pegando ela no colo. E sentiu, minha avó muito religiosa, ficava rezando que aquilo retornasse, voltasse ao normal e que seria curada. Puxa. Então, hoje já é mais... Principalmente isso tem muito a ver com o nível de treinamento, de formação, né, de cognição ali, quanto preparado foi. E eu brinco com os pacientes, mas mesmo assim, eu já peguei pacientes, CEO de grandes empresas, chegam e falam, não quero descobrir, vai que... Não quero ver nada, vai que quem procura acha. Eu falo, isso não é esperto, não é uma postura inteligente, porque o contrário, se a gente quer viver muito, eu quero viver até os 100, todo mundo quer viver até os 100 anos, bem e tal. Dificilmente não vai ter alguma intercorrência. Se eu vivo bastante, qualquer outra coisa, não vou nem falar de câncer, mas sei lá, Alzheimer, câncer e outras coisas, é uma questão de... É óbvio, né? Se o carro estica mais, né, ele vai ter alguns problemas, né? E o corpo humano é exatamente assim. Sei lá, uma analogia boba, mas enfim. Exatamente. E você tem que descobrir. Agora, se você descobre precoce, e a gente estava brincando de carro aqui, carro é um exemplo muito bom mesmo. Você começa a ouvir aquele barulhinho e vai precoce resolver. É a interpretação das coisas, né? A medicina e outras profissões é interpretação daquilo que... E a própria pessoa, inclusive. É isso. O desafio eu não posso ficar escravo daquela situação. Igual, tem paciente que faz exame de colonoscopia, descobre um pólipo, ele interpreta de um jeito errôneo e acha que vai ter câncer de colo em algum momento. Ele já internaliza aquilo e já começa a fabricar, inclusive. Isso não é correto, não é adequado. É claro, existe ali, você tem que revisar o seu carro periodicamente. Pronto, vai revisar e vai identificar. Agora, a busca pelo diagnóstico precoce, que nos Estados Unidos hoje tem sido falado muito, ao invés de prevenção, tem se falado muito sobre early detection, detecção precoce. Early detection. A detecção precoce é o que vai salvar vidas, nenhuma dúvida. Porque prevenção, ela é importante, mas por uma série de coisas, mas nem sempre vai te garantir 100%. Mesmo prevenindo, a gente recomenda fazer a detecção precoce, procurar ali. Então, esses dias eu estava com um médico super amigo, fisiculturista, enfim, virou super legal, querido. Legal. Todo mundo conhece ele, não vou falar o nome dele aqui, senão ele vai ficar bravo comigo, mas ele dizendo, Rafa, eu já malho, já faço isso, faço aquilo, eu não vou procurar porque eu não preciso e tal. Eu falei, é uma bobagem isso. É uma bobagem o que você estava dizendo. Porque na verdade pode estar com a engrenagem super funcionando, mas
pode ter um escape ali. É multifatorial o câncer. O câncer ele não é somente uma causa. Obesidade hoje é 40% da causa do câncer. Mas merda, eu tenho, que é verdade. eu tenho 60% a mais aí, por aí. Qual é, né? Não sei. 1 bilhão de pessoas nesse mundo têm obesidade. É verdade. E está previsto para Aumentar isso. aumentar muito mais. O Brasil perde 168 mil pessoas por cascata de problemas da obesidade. Nossa. Então, assim... e tem outro dado para você que é pior. Nas academias, curioso isso, nas academias no Brasil, aliás, 74% da população mundial é sedentária. Mas no Brasil, em específico, quem frequenta a academia, quem paga, desculpa, somente 4% frequenta. Olha, meu Deus, esse dado é interessante. Foda, né? Então, assim, o exercício realmente... Estou preocupado com a obesidade, né? O Brasil acho que é o 4º lugar. Estados Unidos, China, México... É mesmo? Eu tenho os dados todos. E o Brasil tá em 4º lugar. Mas para a sua área, a obesidade é um grande inimigo, né, Doc? Poxa, grande inimigo. O último dado, o último foi 40% dos tumores, a obesidade é o responsável. É muita coisa, muita coisa. Ultrapassou o tabagismo. Imagina. Ultrapassou o tabagismo. Ultrapassou o tabagismo. Claro que pode ter ultrapassado por conta das políticas de não tabagismo e diminuiu a quantidade de pessoas que fumam, mas aumentou a quantidade de pessoas obesas. E de fato, obeso é um storm, uma tempestade metabólica totalmente favorável para o câncer. Totalmente favorável para o câncer. É um câncer que fala, né? Ele tomou tudo já ali, assim, é um ambiente, eu digo, não, mas é muito propício, né, para a doença. Né? Sabe que a gente publicou um trabalho recente que avaliei se... Tinha na minha cabeça, será que o paciente obeso responde bem, melhor ou pior do que o paciente magro à imunoterapia? Legal essa. Imunoterapia é um remédio, não é nem químio, mas estimula o seu próprio sistema imunológico a funcionar melhor e atacar o tumor. Vai um paciente lá com 20% de gordura ou 15% e o outro obeso, acima de 40%. É isso. Beleza. E a gente avaliou. Publicado numa grande revista, tal. Obeso funciona melhor em imunoterapia. Eu falei, poxa, não, meu dado tem um conflito, tá errado e tal. Saíram outros. Todos na mesma direção. Por quê? Porque o obeso ele tem uma disfunção imunológica. Se ele tem uma disfunção imunológica e eu dou remédio que vai corrigir aquela disfunção, ele funciona melhor. Não... tá. Entende? Tô dando remédio para essa doença metabólica dele lá, aí ele funciona melhor. Putz. Eu tenho um problema específico na gasolina, lá específica do carro, eu corrijo aquele problema da gasolina e pronto, ele vai funcionar melhor. Putz. Então, essa foi tem sido hoje observado. Então, o paciente, quando ele é fit, ele chega e descobre isso, não é que a imuno não funciona, mas ela não funciona tão bem quanto no paciente obeso. Ô Doc, não é a sua área, mas eu vou te provocar aqui no sentido. Nós temos também no segmento, que eu estou aqui no varejo há 30 anos, a vigorexia. Né? Nós temos aqui, sei lá, eu diria uma certa deturpação no espelho de todo mundo nos últimos 20 anos. Né? E um colega seu, muitos anos atrás, médico, me falou assim, Kim, não esquece, o hormônio feminino é guardado na gordura. Né? Essa vigorexia no mundo, no Brasil acho que mais, né? Em relação ao corpo perfeito, tem algum dado específico? Não tem alguma relação? Eu acho, do ponto de vista clínico, tem relação com... Para de ser o fisiológico. Né? O fisiológico é o saudável, vamos dizer assim. O fisiológico é o saudável. Eu estava esses dias... A minha esposa, ela é hematologista, mas ela largou a hematologia, depois que nós temos 3 filhos pequenos, ela parou e foi fazer nutrologia. Opa. Então hoje ela é nutróloga. E ela vive conversando isso comigo e falando isso comigo, porque ela atende que legal. Essa população, essa galera toda. Baixo percentual de gordura. Isso. Amenorreia, blá blá blá. Pelo amor de Deus, é uma cascata patológica, né, de problemas. E psicológico, aí entra de novo nessa questão. Se fala, isso aí é só a primeira página do livro. O mental que você falou, uma Barça. Então, assim, eu tenho um pouco cuidado. Esses dias eu também vi um fisiculturista muito grande, americano, muito grande,
dizendo que a meta dele seria viver até 120 anos. Eu, tomara, né, torço por ele, mas acho desafiador isso. Uma pessoa muito grande. O coração bombeando sangue para aquela massa toda. E aquilo é muito hormônio, pulmão, certamente, é muita coisa sendo utilizada. Eu acho improvável. Eu gosto muito da longevidade. E sabe o que é curioso? Que é a ciência que mais cresce na medicina, a longevidade. Sim, eu acompanho. E os maiores, modéstia à parte, os maiores cientistas atuais de longevidade são oncologistas. Largaram a oncologia e foram estudar essa área, porque a célula envelhecida, ela se comporta um pouco como uma célula tumoral. E o exemplo muito legal de um a célula americano... envelhecida se comporta como uma célula tumoral. Ela é uma célula meio sem noção. Ela chega aqui, ela muda... Tá meio embriagada, meio né? Tá. Meio malucona, ela muda aqui o cenário, ela muda as coisas, não é dona, não faz nada, ela não se comporta mal. É mais ou menos isso que a célula tumoral faz e que a célula envelhecida acaba fazendo. Quem deu esse exemplo foi aquele David Sinclair, que é um cara que estuda muito isso, e o Peter Attia, já vi ele falando algumas vezes também esse exemplo. E eles estudam porque se comporta muito igual. Para você ter uma ideia, são parentes que me chamam muito a atenção isso, a maior startup americana do mundo, que teve a primeira série A, que recebeu 3 bilhões de dólares, foi uma startup sobre longevidade. O que eles fizeram? Juntaram um time do NIH, juntaram um time dos centros de câncer que queriam estudar longevidade, foram para o Vale do Silício, montaram ali, aí veio Jeff Bezos, uma série de investidores altos, estudam isso, longevidade, e estão conseguindo identificar proteínas e reverter, de fato, alguns problemas da longevidade. Tem um experimento agora com pele humana, que a pessoa ganhou colágeno, etc., modificando uma expressão de uma proteína específica. Pô, aí é foda. Foi até um prêmio Nobel que descobriu que faz parte disso. Então juntaram um time de ouro ali e aí todo mundo investe. Para que as pessoas ficam mais longevas, claro. Isso aí é o pote de ouro. Né? E as coisas que eles mais falam ali é exatamente sobre os extremos, sobre os exageros. Sobre, os polos. Os polos. E todo mundo sabe o nível de estresse que o overtraining causa. Né? Por exemplo, é um processo inflamatório, né, Doc? Totalmente inflamatório. Totalmente. E não há recovery que faça você chegar a um tamponamento ok para aquilo que você faz a sua máquina fazer. Um atleta, quando termina a maratona, ele tem os níveis de imunidade abaixo de um aidético. E demora ali, acho que 20 e poucos dias para começar a voltar. Porque ele recruta, é um tampão, ele tem um catabolismo tão grande, né? Porque é uma agressão, uma baita agressão. Vamos falar que é uma agressão. Né? Sim. É muito semelhante quando um sujeito enfrenta uma doença ali. Porque o metabolismo acelera, ele começa a utilizar energia para onde... quando você começa a utilizar muita energia para um lugar, falta para outros. Né? Maneiras de gerar energia celular. Consumir um excesso de nutrientes e você falta para alguns lugares. Câncer de próstata. Eu nunca mais esqueço. Eu li isso muitos anos atrás e sei que uma próstata tem que ter 19 gramas. Só isso eu sei. Doc, por que tem tanto? É o Brasil? Todo homem vai ter câncer de próstata. Puta, Doc, você veio para encher o saco antes das férias, meu. Tem um estudo... Pô, ele tá afiado. Tem um estudo Caceta. Que pegaram pacientes nonagenários e faleceram. Praticamente todos, depois de necropsia, avaliaram e pacientes tinham câncer de próstata. Agora, é um grau baixo, é um grau mais tranquilo, vamos dizer assim. Agora eu vou dizer para você, se todo homem vai ter câncer de próstata, eu acho que o homem tem muitas vantagens em relação às mulheres. Uma porque o homem é mais frouxo, né? De maneira geral. O homem nem dá para comparar, claro. A mulher é muito mais forte, muito mais resistente à dor, muito mais... A natureza é tão perfeita que botou as mulheres para parir, gerar, né, gestar, não tem nem comparação. Se o homem tivesse câncer de mama com frequência, meu Deus. Nossa. Sorte que é 1% dos homens só tem câncer de mama, mas é... É verdade, tem também ocorrência, mas é pequenininha, né? Eu já tratei alguns, algo eu vi, é impressionante. impressionante. É curioso, curiosíssimo. E agora, o homem, quando ele descobre o câncer de próstata, tem muitas e muitas maneiras de se tratar. E o improvável é o paciente morrer hoje de câncer de próstata. A medicina avançou muito no câncer de próstata. Muito. E o paciente jovem, quando detecta câncer de próstata, geralmente ele pode ter um comportamento mais agressivo.
Agora, o paciente de meia idade para cima, geralmente é um comportamento mais indolente, que aí é só o médico não se emocionar demais e querer sair resolvendo tudo que é de qualquer maneira, vai bem, vai bem. Nós médicos, eu posso falar que eu sou médico, nós temos uma habilidade razoável de causar mal, muitas vezes, ao paciente, no intuito de causar o bem, óbvio. Você quer resolver, você quer tratar. No você ímpeto quer de fazer resolver. Um ímpeto. E eu tenho aprendido, estou ficando mais velho, vai aprendendo, já via isso, uns chefes meus antigos que me ensinavam isso, que calma, menos é mais e vamos olhando, vamos observando, vamos entender o comportamento desse tumor. É o todo, né? É o todo, é isso. Um tumor é totalmente diferente do outro. Câncer de próstata existem milhares. É a individualidade de cada um, me corrige, e também o ineditismo dentro do meu organismo. Se eu passo com o Doc, hoje com 53, o Kim que eu vou levar lá daqui a 3 anos é outro. Né, Doc? Perfeito, perfeito. E aí me ajuda os testes genéticos, por exemplo. Não me ajuda a detectar ou ter uma sentença daquela doença, mas ele me ajuda a entender, por exemplo, que você tem uma dificuldade para dormir, ou você tem uma deficiência no receptor de vitamina D específico, ou você tem algumas mutações ali que te favorecem deficiências de algumas coisas. Se você soma isso tudo no quebra-cabeça, aí você já entende, olha... São elementos que podem te ajudar na montagem do quebra-cabeça. Perfeito. Vamos ficar de olho nisso. Isoladamente, talvez... Isoladamente, não. Pouca coisa, é isso. Tá. É isso. Doc, eu não conheço nada, anotei aqui para te perguntar. Cisplatina ainda é mais usada? E que eu sei que ela é altamente tóxica. Só uma pergunta. É muito usada, mas muito menos do que Muito menos do que o passado. Muito menos. Eu uso pouquíssima cisplatina, porque existe hoje um fármaco, um quimioterápico que é análogo, que se chama carboplatina. A cisplatina dá muita disfunção renal, dá muita otoxicidade, disfunção de audição, neuropatia, e a carboplatina ela é mais razoável, então a gente acaba utilizando mais. Câncer de pulmão a gente usa mais carbo, câncer de mama a gente usa mais carbo, bexiga. Eu prefiro usar carboplatina, tem muitos estudos correlacionando a efetividade, é muito parecido, então a gente usa cada vez menos. O pessoal que faz muito cabeça e pescoço, tumor de cabeça e pescoço, acaba usando muito cisplatina. Que é outro caso, né? Cabeça e pescoço, né? Também bastante... Tumor de orofaringe, tumor nasofaringe. A gente faz muita cisplatina. Eu pessoalmente não trato muito tumor de cabeça e pescoço, mas no meu time tem pessoas específicas que fazem bastante esse tumor. Então, porque a oncologia é gigante, né? A gente se divide um pouco. E aumenta, né? Ainda mais, né? Ô Doc, eu sei que você estudou em Harvard, né? Se formou lá fora, tem formação aqui também, é um profissional super bem formado. Hoje, aonde você se abastece de informação? Como funciona? Porque isso acho que não é por minuto, não é nem por dia. É verdade. Como que é se atualizar? Em congressos? Como é que funciona isso para você? Congresso é o que eu menos me atualizo. Né? Porque congresso é a repetição de algo que já foi falado ao longo do ano. Sim. Né? Claro que eventualmente vem uma novidade ou outra, mas é o lugar que eu menos me atualizo. O lugar que eu mais me atualizo, por incrível que pareça, é uma dica que eu falo para os estudantes isso, é o Twitter. Eu tenho um Twitter, o meu Twitter é só... O algoritmo do Twitter funciona muito bem, então quando você segue uma coisa específica, ele só vai te mostrando o que você precisa. Mais e mais e mais. Eu aprendi essa técnica um pouco nos Estados Unidos. Meus chefes todos tinham Twitter e interagiam, então você segue alguns pesquisadores e as principais revistas do mundo. Isso te abastece? Abastece, porque aí elas somam um alarme, eu tenho uma rotina, todo dia 4h30 eu acordo, vou pro escritório, 4h30. Isso eu aprendi com o meu chefe da residência aqui, o Dr. Buzaide, incrível, um oncologista fantástico, um grande amigo, meu mentor, e aprendi com ele esse hábito de, ele era às 5 da manhã e tal, e depois eu baixei para 4h30, e aí fico ali, abro o Twitter, tem todas as notificações, e eu passo o olho e vejo, e dali eu vou apertando mais um lado ou outro. Porque tem muitas informações, Kim, que não são faladas, porque não tem interesse da indústria, por exemplo. Aí e aonde é que eu vou aprender isso? No Congresso aparece informações que existem interesse da indústria. Aquelas aulinhas que são feitas em restaurantes ou que são
eventos privados são quando tem um patrocínio da indústria. Agora, falar de jejum intermitente, falar de fast mimicking diet, falar de carboidrato, isso não tem uma... A indústria medicamentosa ainda não é forte nisso, não se fala disso muito. Uma galera que eu falei que descobriram que você viria aqui, me perguntaram, pergunta pro Doc, que você acabou de falar, eu vou na sua esteira, sobre o jejum intermitente e os benefícios para o câncer. E também aproveito para que você comente as dietas plant-based, se realmente deveríamos ter isso também no olhar da... Existem evidências das plant-based, várias, mas eu vou te dizer, a dieta é uma coisa tão personalizada, tão pessoal e tão particular para aquele tumor que não dá para ser generalizado. De novo ele falando, é verdade, me parece bem... Não dá para ser generalizado. Por quê? E pacientes que totalmente vegano, muitas vezes eles deixam de absorver a quantidade adequada de proteína, por exemplo, que são importantes. O aporte proteico de proteína, você fala? São importantes. Eu falei para você antes aqui da Grazi, né? Sim. Graziela Ravassi. Grazi, um beijo. Ela foi uma pessoa que eu procuro há anos, uma pessoa como ela, porque achar de fato um nutricionista especializado em oncologia do nível como o dela não é fácil. Não é fácil. Já procurei alguns, já conversei com vários. Até que um dia ela trouxe o pai numa consulta comigo, e eu conversando e eu vendo que ela sabia, mas era bastante low profile, bastante humilde. E eu falei, você faz o quê, né? Eu falei, ela sabe muito, essa moça. Uma troca de bola boa ali, né, no caso. E o pai dela, ótimo. Já estava tratando, tinha outros médicos que estavam tratando, e ele, ótimo. Eu falei, cara, estranho. Eu vou perguntar na consulta. Eu não aguento, né? Não aguento. Eu atendo eu e mais alguns oncologistas juntos, e todo mundo ali se sentindo... Ela sabe muito e tal. E aí, perguntando, ela me contou a história do currículo dela, e batendo papo. Bom, a gente ficou super amigos, hoje ela trabalha com a gente na clínica, é uma pessoa que tem um nível de conhecimento absurdo. E ela me chamou a atenção quando eu falei, o que você acha dessas coisas de jejum intermitente? O que você acha do fast mimicking diet, que está em voga hoje na oncologia? Sim. Ela não é para todo mundo, ela me respondeu. Que é o que eu já sentia isso. Existem pacientes específicos, existem que vão se beneficiar. Mas como é que você seleciona? Tem algumas dicas que o paciente nos dá, tanto na morfologia, no jeitão da alimentação, no cardápio, na história de vida dele. Tem algumas alterações genéticas que vão me dizer alguma coisa, na nutrigenética, mas eu gosto muito de entender a metabolômica do paciente. Metabolômica. E ela falou de alguns testes metabólicos, que é a coisa que eu mais adoro estudar hoje em dia. Porque a sua metabolômica é diferente da minha. E aí a oncologia ela é muito focada no tumor. Os testes genéticos hoje são feitos quando eu retiro o tumor e aí sequencia os genes daquele tumor e vem o que está expresso ou não está expresso. Será que isso é o adequado? Porque se eu tenho câncer toda hora no meu organismo, eu combato esse câncer a não existir o tempo todo, eu preciso entender como o meu corpo está, como a maioria das minhas células saudáveis funcionam, ou aonde está o déficit ali, por que ela é deficitária em alguma coisa, e corrigir o meu organismo, para que ele combata o tumor. Todo sentido. E a metabolômica é isso, eles pegam células saudáveis, DNA saudável, e analisa a metabolômica e vê, olha, o estresse oxidativo está mais elevado, ou a via do carboidrato está demais, a via dos lipídios estão demais e tal, e vamos arrumar isso. Você dá ali, de fato, uma certa suporte para que aquilo seja combatido. Para que a maquinaria reaja. Exato. Tá. Jejum intermitente tem dados, tem um paper de revisão no New England de 2-3 anos atrás, só que não é para todo mundo o jejum intermitente. E o jejum intermitente que foi discutido nesse paper grande, ele é um jejum de 2 dias por semana, 2 vezes por semana. 2 vezes? De quê? 15, Doc? 15? 16 horas. 16, tá. 16 a 18 horas. E que de fato ajuda. Existe uma teoria de que quando a gente fica em jejum muito tempo, a gente começa a produzir cetonas, corpos cetônicos. Sim, né? Até aí tá. O que foi descoberto e foi rebatido agora até por um cientista de Boston que chama Thomas Seyfried, que a célula tumoral ela precisa de glicose, ela faz uma glicogênese anaeróbia, ela não precisa de oxigênio tanto quanto as outras, ela usa muito mais glicose do que o habitual. Ali no tal da via glicolítica? Exato. Tá, peguei. É muito funcional, muito funcionante. Ok, dito isto, o que ele viu? Se eu paro de dar glicose, o meu organismo começa a produzir como alternativa de energia
cetonas, corpos cetônicos. Quando eu produzo corpos cetônicos, a minha célula tumoral ela pode entrar em inanição e morre, muitas vezes. Essa é a apoptose? E ela entra em apoptose, consequentemente. Tá. Que é morte celular programada. Quando ele diz isso, ele fala, mas a célula ela é inteligente o suficiente e começa a descobrir outras formas de energia. E a principal, depois da glicose, é a glutamina. Então ele começa a utilizar a glutamina como fonte de combustível para aquela célula. Então ele começa a discutir e bloquear a glutamina de alguma maneira. Isso causou uma baita confusão na comunidade médica, a ponto de dizer que glutamina não deve ser ingerido de maneira alguma pelos pacientes oncológicos. É um alimento. Erro, é um erro. Eu lembro direto dessa história dos parentes de amigos e tal. Eu sempre escutei essa história da glutamina. Não, vai alimentar e tal. É um erro, porque ela só vai alimentar se eventualmente eu deixo de consumir glicose e depois de um tempo. Um tempo. E o que foi visto hoje? Inclusive teve no Congresso de San Antônio, recente, que é um congresso específico de câncer de mama, eles conseguem analisar alguns genes que estariam alterados e se beneficiariam mais, assinaturas genéticas que se beneficiariam mais do tipo de dieta. Então uma dieta low carb, ou uma dieta muito restritiva, ou uma dieta, um jejum intermitente. O que a gente sabe? Óbvio, você pega um paciente obeso, câncer de mama, que é a grande maioria sobrepeso e tal, ou uma história passada forte, bariátricos, etc. É bem comum. E você faz um Fast Mimic Diet, que é você fica ali 5 dias tomando uma suplementação, enganando o organismo como se fosse um jejum. Mas você está suplementando o que é necessário e tal. Isso foi plenária da ASCO, do Congresso Americano de Oncologia, 2 anos atrás, um italiano chamado Walter Longo. E muitos papers saem sobre isso. É óbvio que você vai ter um benefício, porque o paciente perde peso. O paciente ele corrige aquela bagunça metabólica que está ocorrendo você falou ali. Há pouco ali atrás alguma coisa parecida, Corrige essa bagunça metabólica. Tá. Agora, se ele fica muito tempo fazendo isso, não é o... aí passa a ser patológico. É só um protocolo ali para uma ferramenta. Agora precisa ser individualizado isso. Né? E o que está acontecendo? Não tem receita de bolo. Todo mundo... Esse é o problema da medicina, é receita de bolo. O problema da ciência é a receita de bolo. Vem na caixa de sucrilho um negocinho desse e o cara segue. É que nem a caneta de análogo de LP1. Hoje é isso. Esse é o grande problema. Então todo mundo acha assim, jejum é maravilhoso. Eu já tive pacientes que ficaram 7 dias em jejum. 7 dias. Aí no final tava tão meio brava, ela, não, é uma questão espiritual. Eu falei, não, tudo bem. Bom, tem esse lado. Eu entendo, mas não era nada, ela tava tentando me enganar, minha amigona, super amiga. E funcionou, porque ela de fato tava com sobrepeso, tinha um passado, mas começou a fazer mal. Porque ela começou a perder nutrientes, aí começou a ter neuropatia da químio. Claro. Ela começou a ter problemas no intestino, no funcionamento do intestino, ingeria fibra. Então isso tudo começa a ter um... Desnutrida. Exato. Doc e plant-based? O plant-based tem muito dado, muita evidência mesmo, robusta de secundários. Agora eu acho que é um pouco de um viés. Se a gente analisa, se a alimentação saudável, a gente sabe que é o melhor para o nosso organismo. Se eu falo que o plant-based é melhor, obviamente que esse sujeito está tendo uma alimentação mais saudável do que o sujeito que come de tudo, come carne à beça. Então eu acho que é um pouco esse viés, na minha opinião, é por isso que ele tem um benefício maior. Mas se a gente simplesmente descascasse mais e desembrulhasse menos, já era ok. Daí já, não precisava nem ir para um polo ou outro. Exatamente. Doc, vamos ver se ele está bem de férias, que ele está de férias alguns minutos só, né? Mas vamos ver se o Doc está bem aqui de cognição. Eu vou te perguntar quem é essa pessoa e você vai ter que acertar. Vou te dar alguma chance. Não posso falar muito que você, com certeza você vai sacar rápido. Deixa eu ver aqui. Ele faleceu em 26 de junho de 1975. Quer mais uma chance? Precisa. A mãe chamava Maria. O pai, José. Quer mais chance? Muita. Minha cognição tá péssima. Não vai fazer sentido. Eu vou dar mais uma chance pro Doc aqui. Informação aqui da boa. Bom, houve uma homenagem, que eu não posso falar mais, mas não é bem uma homenagem, mas como se fosse em 2002. Quer mais? 2002. O Doc tá fraco, precisava de férias mesmo. Precisava de férias.
A origem dele, agora não é possível. A origem dele é Espanha. Porém, também Itália, uma boa passagem. Quer mais, Doc? A origem dele, Espanha, Itália, piorou. Bom, vou falar e você vai ter que contar tudo dele. José Maria Escrivá. Que vergonha. Eu sou fã número 1. Eu sei que você é, por isso que eu fiz essa brincadeira e fui pesquisar quem é. Mas eu juro, eu achei que era algum jogador de futebol. Eu já tava assim, é o Garrincha. Fala, esse careca não vai me perguntar assim, é o isso. Garrincha. Eu não tô imaginando que você vai me perguntar isso, verdade. É uma brincadeira. Verdade, é incrível. E, Doc, como é que é isso? Como é que vem isso? Queria saber, fiquei curioso. Eu adoro São José Maria Escrivá. Eu sou católico desde criança. Teve uma fase da minha vida que eu quis ser padre. Ainda bem. Aí eu fui conversar com o padre sobre isso, quando eu morava em Salvador. Aí contei pro padre, ele logo falou assim: entendi, meu filho. Aí, não é a sua potência. Vamos conversar. E aí eu fiz um acompanhamento durante 1 ano. Aí eu passei na faculdade de medicina. Ele falou: não, vai pra faculdade. Depois você me liga, vai padre indo. Padre sábio. Eu agradeço muito a ele, Frei Paulo. Porque se fosse outros, já ouviu, tinham colocado pra dentro. Eu não seria um bom padre, provavelmente. Mas São José Maria Escrivá, eu gosto muito das biografias e de maneira geral. Biografia, eu adoro. A coisa que eu mais gosto de estudar é biografia. Agora, biografia dos santos me chama muito a atenção. E aí eu nem entro nessa seara de discussão do tipo, mas você está adorando um santo ou coisa... Não entro nessa discussão, não é isso. O que eu acho útil é o exemplo de vida. Como biografia até dos não santos, não religiosos. Sim, biografia. É biografia. E ele tem uma biografia maravilhosa. E me chamou a atenção porque ele foi o primeiro santo que diz que todos nós somos chamados à santidade. Todos nós. Antigamente, na época que ele começa ali, o apostolado dele, para ser santo, precisava estar dentro de um convento, dentro de um mosteiro, ser religioso de fato. E ele tem uma inspiração dizendo que todo mundo tem que ser santo, todo mundo é chamado à santidade, e é onde ele está. Então, quem está aqui fazendo o podcast dele é chamado para a santidade, e ele diz que isso não é somente para os católicos, isso é para todo mundo. E isso, imagina, em 1940 e pouco, isso é uma pancada dentro da igreja. Até que ele vai, conversa e quis fundar um movimento chamado Opus Dei, que era um movimento dessas pessoas que são chamadas a se santificar o dia a dia, o trabalho e tal. E aí, quando ele vai pedir autorização para o cardeal vira e fala: entendi. Então o movimento... você tem quantas pessoas nesse movimento já? Aí ele diz: eu tenho 3. Aí é meio piada. A galera então tá chegando. Então vai. E ele diz ali: isso vai ainda estar na Ásia, vai estar não sei aonde e tal, no mundo inteiro. E hoje, de fato, é isso que acontece. Mas eu gosto muito dele e eu peço ajuda dele. É o meu santo que eu mais peço ajuda nos meus casos, nos meus pacientes. E eu posso dizer que, do ponto de vista religioso, aqui do ponto de vista sobrenatural, eu já tive muitos milagres aí com a ajuda desse santo. Eu peguei isso porque você é muito respeitado, né? Dispensa apresentação e tudo, mas um outro lado seu que me chamou a atenção... eu não sei se é assim que se diz, mas o lado humano do Doc, eu diria que é um pouco ou muito fora da curva, né? Eu falei: eu preciso saber esse cara, né? E quando eu descobri que você gostava, eu falei: não, aí ele tá forçando a barra. Por quê, né? Aí por isso que eu fiz essa brincadeira aqui com você. Então agora eu tô entendendo mais. Talvez por isso, não é a origem, mas esse seu jeitão, você falou que até pede ajuda para os casos complicados, que não devem ser poucos, né? Sim. E, gozada, essa conversa há uns anos atrás com o médico não aconteceria, né? E você falando isso assim, chega até a me emocionar. É muito forte isso. E pegando um gancho nessa situação aqui, Doc, a medicina hoje, na sua área, em outras também, em relação, não à religião, não estou falando de religião, né? Mas em relação a esse olhar, né? Tá mais fácil esse entendimento, né? Não é aquele muro muito alto, né? Que não pode ultrapassar daqui, né? Tá mais palatável, isso, né? Aquela questão, aquele status do médico ateu, eu acho que não existe mais isso. Né? Eu acho que isso não existe.
não me recordo assim de ter colegas que batem no peito, ateísmo e coisa do tipo. Até porque o médico de verdade que vive a medicina, uma coisa são os muito acadêmicos, teóricos que dão aulas, mas não praticam. Quem pratica e não consegue entender que existe o sobrenatural, e aí pode chamar do que quiser, é impossível. É impossível. Impossível. Eu tenho casos toda hora disso. Eu tenho casos de... Não consigo imaginar a sua vida. Muito, Realmente muito. não... Tô aqui batendo esse papo com o Doc, mas realmente o dia a dia dele é que ele é mais tranquilão aqui, tudo, né? Já há muito tempo, mas... Você tem que se abastecer em algum lugar também em relação a isso, Sim, né? A gente falou sim. da brincadeira onde ele se abastece de informação para se manter atualizado, mas tem um outro doc lá dentro, né? Que precisa ser abastecido. É muito legal esse caso aqui. Eu estava vendo a vida dele aqui também. Foi canalizado em 2002 e tudo, né? Muito legal. O Doc, saindo um pouco disso, que é muito legal, para não te deixar embora sem perguntar, metástase, quando a gente escuta falar, nós aqui, os leigos, pô e tal, metástase é sinônimo de fim? De jeito nenhum. Metástase? Eu tenho esse nome como fim. De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Hoje eu tenho pacientes, eu voltei para o Brasil tem 6 anos, mas eu tenho paciente que está há mais de 10 anos com metástase. Com metástase. Como, né? Eram pacientes que tratavam com outros colegas, aí o colega aposentou, tem um colega bastante conhecido que aposentou e mandou os casos para eu cuidar. Tem colegas que faleceram e os pacientes vieram. Então, muito mais de 10 anos. O câncer hoje, ele se tornou uma doença crônica, a gente pode dizer. Se tornou uma doença crônica. Quando chega nesse cenário de metástase. E aí os pacientes ficam muito angustiados, porque eles falam, então eu vou ter que tomar o resto da vida esse comprimido, ou eu vou ter que tomar... Nunca essa doença vai desaparecer. Eu falo, não sei. Porque a oncologia, se fosse certeza, eu não acordava 4h30 da manhã todo dia para estudar, porque todo dia é uma diferença, é uma mudança, é uma coisa nova. E ela tem que ser perseguida dessa maneira por conta da quantidade de inovação e de novas descobertas. Agora, se eu tivesse certeza absoluta do que fazer, e aí não precisava acordar 4h30 da manhã, eu seguia ali os guidelines que são feitos a cada 2 anos, liberados, e a gente vai seguindo aquela receitinha de bolo. Eu até no início, quando eu comecei a divulgar um pouco sobre nutrição, estilo de vida, a parte metabólica, existem reposicionamento de drogas antigas que são úteis no câncer, no tratamento do câncer, que isso obviamente não é falado, que são drogas que pegam no posto de saúde, custa R$1. Aí ninguém vai falar. Metformina, por exemplo. Não se fala muito sobre isso, que tem um papel importante para alguns tipos de tumores. Mas ela entrega bem na ponta, com custo... Nada. E aí não se fala disso. Não se fala disso. Quando eu comecei a falar isso, e alguns colegas no início, amigos, brincavam comigo, eu falava assim, olha, se você estiver curando 100% dos teus pacientes, eu sigo o que você está falando e eu fico quieto. Não existe nenhum oncologista que está curando 100% ainda dos casos. Quando essa pessoa existir, ela pode ditar as regras e a gente segue. É a personalização, é juntar o quebra-cabeça e tentar entender isso. Né? E tentar entender isso. Eu de novo vou falar aqui, que eu repito sempre, esse Walter Longo que eu vou te falar é outro. É o Walter Longo daqui. Ele costuma dizer o seguinte, antigamente nós tínhamos o médico, dá vários exemplos, mas eu lembro que ele fala da medicina, o médico generalista. Depois nós tivemos o especialista. Hoje nós temos o nexialista, que é aquele cara que junta uma coisa com a outra, faz sentido para entregar. Nunca tinha ouvido isso, que legal. Porque o generalista. O especialista. O nexialista é o único que consegue ver e falar, esse cara aqui que sabe disso, se eu ligar com esse daqui, isso vale para várias profissões, eu consigo entregar o resultado. Hoje se diz esse nome como nexialista, onde tem nexo. Olha aí, faz todo sentido. Né? Faz sentido, né? É exatamente o que você faz. O desafio é conectar os pontos, como diria o Steve Jobs falava isso, né? Conectar os pontos, é isso. É isso. E se a gente sabe que é uma coisa multifatorial, multicausal, não dá pra... Não tem regrinha. Eu tive um paciente agora, meu último caso mais emblemático, teve alta semana passada, câncer de próstata. Eu descobri, ele chegou 6 anos atrás pra mim, logo que eu vim, foi um dos primeiros pacientes que eu cuidei. Metástase em tudo.
possível um câncer de próstata muito agressivo, ele com 40 e poucos anos. Esse é um tumor agressivo. No PET scan que ele havia feito, acharam que era um linfoma, de tanta doença parecia. E era um próstata, atípico e tal. Fiz químio, respondeu e fui manejando. Piorou a doença agora, 6 anos depois, curioso já, com metástase no cérebro, chamou todo mundo, especialistas e tal, neurocirurgia, radioterapia, tudo lá, não tem o que fazer, não tem o que... Um dia ele abre uma pupila, isso que significa o quê? Morte cerebral, possivelmente. Entra em coma, uma pupila abre, a outra fica normal, anisocoria que a gente chama a família, conversamos sobre morte, sobre fim de vida, se eles querem que entubem ou não. Chega nesse nível assim, muito desgastante. A família, não, a gente não quer que entube, não sei o que e tal. Aí eu peço ajuda, obviamente, para São José Maria Escrivá, falando dele de novo, e me veio uma ideia. Eu vou dar o Laparib para ele, que é um inibidor de PARP, tinha acabado de começar o congresso da ASCO, terminar o congresso da ASCO, Americana de Oncologia, falaram um pouco disso, independente de ter mutação ou não. Eu vou fazer químio, eu vou dar isso, eu vou tentar a última coisa para ele. Paciente jovem, inteiro, a gente faz. No outro dia, ele volta, o olho normaliza. O paciente que estava no protocolo de morte cerebral, imagina, normaliza. No outro dia, ele mexe o corpo. No outro dia, ele começa a reclamar. No outro dia, ele foi embora para casa. O ponto é esse. Caceta. Então, assim, se eu enxergasse ele como o todo, se nós, do meu time, enxergássemos todos ali, eu não faço nada sozinho, tenho um time gigante, o neurocirurgião, cara super respeitado, professor do HC, vira para mim e fala, eu nunca vi isso na minha vida. São os casos que a gente chama de sobrenatural, mas o sobrenatural não está no milagre, no tananana, não é a mágica. É na intuição que a gente recebe, é na junção dos pontos que a gente recebe. Você tá indo antes. É na junção, é naquela, sabe, aquela situação que a gente não pensava e começa a pensar. Ah, tá. Em condição normal, não pensaria, mas o isso. nexialismo que a gente falou, aéreo, vai saber de onde veio, não Sei importa. lá, Você teve a conexão, exato, eu tive. exatamente. Porque, sei lá. Porque, sei lá. Mas fiz acontecer. É isso. Então, me fala, Doc, esse na medicina, no seu caso, também não sei como me expressar, mas é um desafio, né? Em querer cuidar do paciente. Mas é um desafio, mas é a minha cachaça, eu brinco. Não, é isso que eu quis dizer. Mas tem que gostar, tem que ter vocação para isso, sem dúvida alguma. E acho que tem muita gente fazendo medicina hoje, e tem muita gente que ficou ainda aquela história, ainda existe aquela história do médico, engenheiro, advogado. Ah, tá. E aí vai se dar mal. Não se dá mal na carreira, pode até se dar bem, mas não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Doc, eu arrisco dizer, te conhecendo agora, me permita, eu arrisco dizer que isso tem uma mitocôndria. Uhum. Parece piegas, você fala, não, esse careca é estranho, mas segura aí. Sabe o que é isso? Isso é amor. É verdade. Sabe por quê? A tua profissão é muito dura. É. Eu imagino que você não chegou aí onde você chegou muito fácil, né? E a vida é muito habilidosa para derrubar as pessoas nos projetos, todos. Ela tem uma capacidade muito boa de muros, né? E se você não tem amor por aquilo que faz, você não tolera tanta tempestade. Verdade. Então, isso, a base eu sei que é meio piegas, mas... Não é, acho que é piegas. Mas é isso. Eu acho que a origem é essa, né? Tanto que eu uso essa estratégia muito com meus pacientes. Quando eles começam a ficar cansados, que é normal, cansado do tratamento, cansado de levar essa vida, etc. Eu faço exercício. O que é legal a vida para você? Ah, eu tenho um filho, eu queria vê-lo se formar, eu quero ver ele casar, quero ficar mais tempo com ele. Eu tenho um marido que eu tenho que cuidar dele. Quando você fala disso, conecta-se ao amor do que ele de fato precisa. Ele aguenta, aí é instantâneo. Ah, você vira uma chavinha pro cara. Vira chave, total. E o que eu gosto tanto da que vindo de oncologia, você é forte, né? Do doc, assim, do médico que tá tratando. Mas o oncologista, ele precisa navegar por todas essas áreas. Eu brinco isso, eu acho que o oncologista é o grande clínico geral do momento, assim. Porque o paciente oncológico, ele
tem todas as complicações possíveis. Ele tem complicação cardíaca, neurológica, psiquiátrica, endócrina. Verdade. Se eu chamasse um especialista para toda complicação, coitado do meu paciente, ele teria 200 médicos. E eu sou daquela teoria que cachorro com muito dono morre de fome, porque não gosto de ter muito médico. Verdade. Eu gosto de passar uma pergunta, um colega me ajuda, a gente ajusta e vamos tocando. Mas é um grande clínico geral, precisa ser. E entrar nessa seara da saúde mental, entender isso, na saúde espiritual, entender o paciente, ele é do candomblé, é da Umbanda, ele está conectado com a religião dele, ele está conectado com o que ele acredita. Se ele não está conectado, é ajudar a reconectar isso, ajudar a reconectar. É tão verdade o que você está falando que as multinacionais já há algum tempo, já uns 10 anos, eu vou contratar o Doc. Então eu chamo, dou uma provinha para ele aqui, uma redação, para ver como é que ele está, parte de lógica e tal. Muito bem, ok, eu vou medir o QI dele, coeficiente de inteligência. Só que há muito tempo as empresas já contratam pelo QE, coeficiente emocional. O quanto o Doc, em impressão, consegue articular para aquilo, raciocinar para aquilo, que é E também já estão contratando pelo QS, coeficiente espiritual. Nada a ver com religião. Nada a ver. É o QI, QE e QS. Que eu imagino que você lá, tudo você tem que conectar para poder trazer o melhor e rápido, né, Doc? E rápido, tem essa também. Rápido. Porque você vai tratar um câncer, você tem que se conectar com o seu médico. Você acreditar no seu médico. Porque senão o tratamento... Eu confio e te dou. É a maior honra que o médico pode ter. Eu confio, né? Tudo que eu sempre falo para os pacientes, ouvir outra opinião, passa com outro médico, ouve a opinião, porque ele precisa se conectar. O santo tem que bater, a gente brinca. Tem que acontecer isso. É verdade, Dó. Para ter... É uma jornada e pode ser, às vezes, one shot, né? Uma tentativa. Então tem que ter essa capacidade entre eles. Mas é uma especialidade maravilhosa. As pessoas acham, toda vez que eu falo que eu sou oncologista, todo mundo fala assim, meu Deus, coitado, Deus me livre. É normal isso. Não convide o Doc para uma festa, não fica perguntando essas coisas, meu. E eu vou te dizer, não tem especialidade mais feliz, mais alegre, porque a gente consegue ver a vitória e a felicidade nos pequenos passos. Eu entro, ali o paciente ele está aberto para mim, ele não mente. Não, você falou bem, a gente está bem conectado aqui, eu ia falar, porque as vidas das pessoas, normalmente hoje, em especial, são vidas editadas. No caso do Doc ali, não tem um filtro, não tem nada. A vida como ela é. A vida como ela é. Ele abre o coração, é uma reciprocidade incrível, uma confiança incrível, uma responsabilidade, óbvio, para o médico, mas... É o maior... Quem gosta de medicina mesmo, é a maior gratidão. Você pode não ter como. Eu deposito o meu maior valor na sua mão. Total. De um parente ou meu, enfim. E gozado é que, numa consulta com um oncologista, nunca vem um paciente sozinho. Raramente ele vem sozinho. Vem uma plateia, um time. Família, torcendo e tal. Então você vira da família, de fato. Tanto que todos os meus pacientes que faleceram, que é muito menos do que as pessoas imaginam, muito menos... Eu continuo um médico da família inteira. Porque criou um elo ali, imagina. Exato, criou um elo. E esse caso desse meu paciente que eu dei esse remédio, esse Olaparib, que é um remédio caríssimo, caro. Convênio não cobre. Aí tem isso. O que aconteceu? Eu contei para alguns, falei acho que um dia na minha rede social. O que aconteceu? Meus pacientes doaram esses remédios, caixas e caixas de remédios. O paciente tem hoje 1 ano de tratamento aí. Então existe a gente dá e recebe, existe essa coisa providencial o tempo inteiro na nossa vida. Esse é o outro lado, bem providencial, né? Você vira instrumento. Claro. Ô Doc, quem é a sua equipe? Vamos falar da sua equipe? Gigante e maravilhosa. Eu não conseguiria fazer nada do que eu faço hoje sem eles. Começa da minha esposa, a Indianara, ela acaba me dando um baita suporte nos meus pacientes. Imagino. Como ela é oncohematologista de formação, ela entende da oncologia. Ela é uma nutróloga que entende o manejo do paciente oncológico. Então ela me ajuda bastante. Tenho, do ponto de vista administrativo, tem algumas pessoas. Tem a Tamires, que é a minha secretária gerente da nossa clínica, que começou comigo lá atrás, quando eu cheguei pro Brasil de volta, não tinha nenhum paciente.
Comecei ali, já era minha secretária, eu trabalhava no Oswaldo Cruz naquela época. Abriu o comércio ali, né? E ela veio comigo em todos os lugares que eu passei, e os meus pacientes adoram ela. Então isso é muito importante, isso. O paciente ele saber com que ele está conversando. Claro. Tem a Érica, que é a oncologista-chefe ali do nosso time hoje. A Érica, ela fez residência, depois ela foi minha fellow, fez uma especialização comigo. E daí ela veio trabalhar comigo e tá hoje crescendo e enorme. Tem a Tércia, que ela é uma oncologista que fez residência comigo, foi minha colega na residência, trabalhou o tempo todo comigo, incrível. Tem a Gabriela, que é uma oncologista mais jovem, que se formou agora, no mesmo lugar que eu acabei fazendo residência com o Dr. Buzaide, ela veio. Tem as nutricionistas, a principal na oncologia é a Grazi. Temos ginecologistas, temos cardio-oncologistas no time, porque tem doenças específicas da cardiologia na onco e precisa ser um cardiologista que entenda de quimioterapia, coisas do tipo. Imagino, tem o Henrique, tem a Daniela, que é ginecologista, tem endócrino específico, tem a Maria Cecília, tudo na uma clínica. Equipe grande, equipe grande. Distribuída nas 3 clínicas, pode ser? É nas 3 clínicas, mas principalmente na Santo Amaro, da Vila Nova Conceição, que ali é predominantemente oncologia ali. E tem as enfermeiras, óbvio, e tem hoje a enfermeira número 1 nossa. Tô aqui pensando, um abraço pro time todo e um forte para as enfermeiras. A enfermeira hoje, número 1 do meu time, é a Mariana. Ela é jovem, mas foi gozada como eu contratei ela. A mãe dela era minha paciente. E ela vinha no início da faculdade e eu vi o jeito que ela cuidava da mãe, o jeito que ela se interessava por oncologia. Aí um dia eu falei, Mariana, você vai trabalhar comigo. Quando você se formar, você vai trabalhar comigo. Bom, antes dela ter Corém, ter se formado, já veio, começou a trabalhar conosco e hoje comanda ali os nossos pacientes, o monitoramento dos pacientes. Porque isso eu aprendi nos Estados Unidos. O paciente tem coisa que ele não conta para o médico, mas ele conta para o enfermeiro. É outro filtro. Tem razão, faz sentido. E são cérebros complementares. Na consulta, a Mariana sempre está comigo, faz a primeira consulta, analisa, porque ela enxerga ela efeito colateral. Ela te dá mais um toque ali, mais um elemento para ajudar. Mas eu tenho muitos assistentes e sempre o paciente chega, ele passa com o assistente ou com a Mariana e depois na consulta eu estou sempre com a Mariana ou algum outro assistente, porque eu preciso de outros filtros que não o meu. Coletar dados e filtrar. O meu cérebro vai enxergar uma coisa, do outro. Então a gente discute os casos e tem muitas vezes que elas falam, não, Rafa, isso não faria isso, faria tal coisa. E a gente vai trocando isso. Para ser mais assertivo. Puxa, que demais, né? Para não errar, para evitar o erro, o máximo possível. Né? Doc, como você cuida da sua saúde? Atividade física, como é que tá o dia a dia do Doc, apesar que não tem muitas horas ali, mas enfim, vamos arrumar. Quando eu te contei, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu estudava, fazia muita pesquisa lá em Harvard, então comia Estados Unidos whey, né? Imagina, água com açúcar, né? Lá até a água tem açúcar, eu acho. Verdade. Engordei muito, 15 quilos e voltei super... Tava gordinho, com bastante força. E aí um dia me chamaram para um documentário, chama Vida Sem Câncer, acho que tem no Netflix, se não me engano. E me chamaram para ser o advisor, falar sobre isso. Eu já estudava sobre isso. E aí eu me vi no documentário gordinho falando sobre vida saudável. Você viu? Eu assisti. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Parece não sou eu. O pneumologista fumante falando para o paciente não fumar. Eu falei, não posso ser isso. Aí resolvi, mudei radicalmente a minha vida. Eu gosto de jejum intermitente, por exemplo. Para mim me faz bem. Terça e quinta são os dias que eu faço. Eu me sinto mais produtivo, eu me sinto melhor. Que faz sentido. De fato, corrige muito ali a minha alimentação. Faço musculação de manhã e jogo tênis 2 vezes por semana. Tá bacana. Eu preciso, até para sentir mais disposto, maior disposição. E o sono é algo que eu combato muito, porque dependendo de mim, eu dormiria 4 horas por noite. Então eu me obrigo a dormir 9 horas da noite. Eu durmo muito cedo para acordar muito cedo. Doc, o sono também é outro capítulo grande, né? Gigante. Sono, intestino, a alimentação, os distúrbios metabólicos, os distúrbios dos lipídios, colesterol, etc. Comorbidades. Tudo isso entra na nossa equação na consulta com o oncologista. Eu faço todo dia, eu brinco com as meninas que elas devem estar de saco cheio, porque todo dia eu falo as mesmas coisas, eu pego um papel A4, faço um risco e desenho uma árvore.
Aí no solo eu vou escrevendo sono, distúrbio hormonal, distúrbio de vitaminas, distúrbio disso, distúrbio do estresse, ciclo circadiano, alimentação, obesidade, comorbidades. Eu falo, tudo isso daqui quando está descompensado gera um fruto nessa árvore. E o fruto às vezes é um câncer. Como é que a medicina tradicional faz? Né? Vai lá e trata esse câncer, esse fruto. Faz cirurgia, radioterapia, quimioterapia, por exemplo. Tira. Só que se eu não mudei o meu solo... Tá, é o veneno que eu coloquei até na minha planta lá, que o jardineiro falou para colocar na folha lá. Tá, mas eu não vi toda a saúde da planta. Tá. A medicina que se chama medicina integrativa, medicina funcional, chame como quiser, é essa que leva em conta isso. Tem que olhar o todo. Então, se eu não mexo nesse adubo, no que eu estou dando de alimentação para esse solo, vai nascer outro fruto ruim. É questão de tempo, tá vindo, tá por vir. Exatamente. Agora, quando a gente ajusta isso e calibra, os frutos serão bons, os frutos serão adequados. Doc, caminhando para o final aqui para deixar o Doc em paz. Um atleta que você gosta, me dá um nome. Eu tenho vários caras. Não precisa ser pela performance, pode ser até pela conduta. Tá. Eu gosto muito do Michael Jordan. Eu gosto muito do Djokovic hoje. Sim. Dos tenistas, do Nadal. Você viu o filme do Jordan, né? Vi. Incrível. Assisti milhares de vezes, eu acho. Foi na pandemia, né, que saiu. Aquilo eu assisti muitas vezes. Meu amigo. É um cara incrível. Eu gosto, na verdade, de biografia, como eu te disse. Curioso. Todo cara eu também gosto. Conta, e superação, e essa briga me chama muito a atenção. Eu tava, por exemplo, quando você falou uma coisa interessante que me tocou aqui. Se o cara tem amor pelo que ele faz, não é na adversidade que ele desiste facilmente daquilo. Justo por isso que... Porque muitas vezes ele nem percebe a adversidade. Porque o amor é tão grande para aquela trajetória, né? A trajetória é muito mais importante que o destino, né? Eu gosto dessa frase. E você vai indo. Teve uma adversidade aqui, teve outra ali. Você nem negocia com essa situação, não importa. Eu já vivi algumas coisas interessantes nesse sentido que não me deixaram parar porque eu sou legal, sou nada disso. Porque eu me encontrei, eu sou feliz no que eu faço. Potência de satisfeito. E os grandes atletas, ou as pessoas que têm grandes performances, eu gosto muito de histórias de empresários também de sucesso, CEOs de sucesso. Também. Porque esses caras, não é o dinheiro que puxa ele a trabalhar, existe um propósito, existe um amor, existe um tesão naquilo que ele faz. É isso que dá o turbo diesel. É isso. Né? É isso. Um ídolo. Eu achei que você estava falando do Garrincha aquela hora, porque eu sou acredite se quiser, eu sou botafoguense. Eu posso falar isso muito feliz, porque é em primeiro lugar agora, né, no campeonato, que é raro acontecer isso. E eu não sou carioca. Eu não tenho nenhum. Meu avô era um botafoguense doente, morava em Minas Gerais, Pouso Alegre, sul de Minas, e meu pai, meus tios, todo mundo é botafoguense por conta disso. Ele ouvia os rádios. Então tem uma história da família. Tem uma memória afetiva ali nessa situação toda. E é meio que uma tradição na nossa família a questão do Botafogo. Provavelmente você vai encontrar muitos botafoguenses só na minha família. O resto não tem muito. E ainda mais fora do Rio. E meus filhos já gostam do Botafogo e tal, e já vão. Que coisa, hein? É interessante. Essa é a verdadeira genética. É interessante. Tá passando. A genética fala tanto na cabeça deles. Repetição por repetição. Por coincidência, o Botafogo, depois de muito tempo, tá muito bem no campeonato e tal. Então, isso é uma coisa legal, né? Muito louco. Doc, antes de eu fazer a última perguntinha, as pessoas que gostam do seu trabalho acompanham, né, tudo que você tem feito aí na medicina. Qual é o projeto até o final do ano? O que a clínica do Doc, qual é o olhar do doutor até dezembro? Como é que está a tua vida aí da clínica e tudo mais? O meu sonho de consumo é só ser médico e só atender e ter pessoas me ajudando a gerir clínica, que é uma coisa totalmente diferente. A gente cresceu muito rápido. Eu abri a clínica, era setembro de 2020, no meio da pandemia. Setembro de 2020. Setembro de 2020. No meio da pandemia. E ela cresceu muito rápido. No outro ano eu abri em Santo Amaro, agora eu abri ali na região da Paulista.
Mas isso demanda uma energia de gestão, que me tira isso não é tão prazeroso para mim quanto eu gostaria. Até me arrependo um pouco de ter crescido tão rápido. Então é um pouco ordenar essa questão da casa, né, da lojinha, e poder... Dar musculatura o suficiente para ficar bem... É um pouco isso. Mas o meu maior intuito, e além disso, eu tenho um projeto educacional, onde a gente tem uma mentoria e tem alguns cursos que se fala sobre oncometabólica, que é um ramo novo na oncologia, mas que fala basicamente do papel do metabolismo no câncer e maneiras que a gente consegue mexer nesse metabolismo para que funcione melhor o combate ao câncer. Então eu tenho esse projeto, e a gente está crescendo bastante. Tem um projeto educacional de pós-graduação em oncologia. Quero fazer até o final do ano um congresso aqui de oncometabólica. Eu fiz ano passado uma mentoria de 1 ano nos Estados Unidos com uma pessoa incrível, chama Nasha Winters, que tem um livro que chama Abordagem Metabólica do Câncer. E eu fiz essa mentoria lá fora, e a minha ideia é tentar trazer essa cultura para o Brasil também. Puxa, que legal. Que legal. A nível nacional. A nível nacional. Então a gente deve fazer um evento, ela vai vir, essa Nasha Winter, vai vir outros americanos, para contar um pouco disso, porque no Brasil, de fato, pouca gente faz, tem pessoas que fazem, mas pouca gente faz, e de maneira muito ilhas, assim, sabe? São atitudes isoladas, mas não uma coisa mais potente assim, né? E ainda é uma área que toma muita pancada. Eu até acho que eu levo muito pouca pancada. Eu acho que eu tenho uma história educacional, acadêmica forte que acaba me ajudando nisso, né? Então quando eu falo, as pessoas nunca não senti ainda nenhum tipo de pancada mais forte, né? Até porque eu me baseio muito na evidência que existe e tal, e aí quando eu dou aquele argumento, você está curando todo mundo? Se estiver curando todo mundo, eu paro de falar tudo e sigo. Excelente. Né? E sigo o que ele está falando. Essa é excelente, né? O Brandão Moreira, este Moreira é luso? É, luso. Logo vi que é luso. Meu Patrício aqui. Brandão Moreira. Que bacana, Brandão Moreira, forte o Moreira, né? E, Doc, a última pergunta, essa é a mais simples, você vai tirar de letra total, tá? Preparado aí? Sim. Quem é Rafael Brandão Moreira? Rafael Brandão Moreira. Eu gostei do sotaque. Eu sou um cara que eu gosto muito da minha família, dos meus pacientes. Sou um cara temente a Deus. Sou um cara que gosta de ter muitos amigos. Gosto muito de andar com não médicos. Também, né, meu? Porque médicos andam com médicos, já reparou isso. Os amigos, mas não acho que... Falar sobre coisas... desopilar um pouco. Desopilar, além da medicina, é incrível isso. E o meu maior medo é ser injusto, por exemplo. Ser injusto essa foi boa, com alguém, alguma... Ser injusto. Ser injusto é o meu maior medo. Ser justo. Mas sou apaixonado na minha família, a minha esposa. A gente está 20 anos juntos. É a minha melhor amiga, é uma pessoa incrível. A gente tem 3 filhos, a Rafaela, o Francisco e o Antônio, que são... isso não tem coisa melhor, né? O dia a dia. Verdade. E meus pacientes. E você tem uma ideia, eu falo aqui de um jeito muito feliz, mas quando eu perco um paciente, meu amigo, é uma pancada. Eu fico de luto, eu não consigo ir trabalhar, eu vou na missa, no cemitério, no enterro, 7º dia, eu me envolvo bastante. E aí muita gente fala, pra que se envolver tanto? Isso não te faz bem, não sei o quê. Eu já desisti de não tentar me envolver, não consigo. Eu não consigo. Cruzado, esse era um mandamento, né? De vocês. Não dá. Não dá, né? Eu acho que isso não dá. Eu acho que até isso que me faz ser um médico mais comprometido ali, venho que sou otimista pra chuchu. Isso é muito bom tudo na minha vida, para as famílias, nos pacientes muito. Porque o que acontece? Todo estudo clínico que vai lá e diz 12 meses de mediana de sobrevida. Ok. Só que todos tem os outliers. Tem os caras que estão vivos até hoje. Então tá bom. Eu quero que meu paciente seja esse cara. Claro, sim. Isso é o meu grande questionamento para a ciência. Também não tinha pensado assim. Por que não analisam e faz tipo o Globo Repórter, né? Como esses caras vivem, como se alimentam, aonde eles... verdade. Entender o que esses caras fazem para que a gente possa modelar, entender esses outliers.
por que eles vivem tanto tempo, por que eles superam isso, né? Entender tudo. Então é um pouco isso que eu tento me apegar e fazer, e eu acho que por isso que a gente tem resultados bons e tudo mais. Olha, Doc, puxa vida, muito legal aqui a tua presença, acho que a gente conseguiu aqui, lógico, com ele aqui poderia ficar horas aqui, tem tanta coisa para perguntar, mas afinal de contas são as primeiras horas de férias, deixa ele descansar, quem sabe amanhã depois ele volta aqui com algum colega, com a Grazi, a gente falar de outra coisa, de alguma situação nova. Então, olha, o meu muito obrigado, você é um cara realmente... Já tinha me falado diferenciado, parabéns pela família, parabéns pelas clínicas, parabéns pelo desenvolvimento do seu trabalho, porque é uma missão, né, assim, para fazer o que você faz, né, tem que ser um ser humano diferenciado, então parabéns e muito obrigado por ter vindo. Não, eu que te agradeço, foi incrível, ficaria aqui horas, já fui em alguns podcasts e posso dizer que esse foi o que eu mais gostei de participar. Muito obrigado. Eu acho que você tem um conhecimento além da parte metabólica, é notável isso, e da parte humana também, dá pra ver, consigo ver nos seus olhos aí o tempo inteiro, e então boi preto atrai boi preto, sabe aquela história do interior? É verdade. Então gostei, me senti muito em casa aqui, muito obrigado, te agradeço muito imensamente, estou à disposição aí para vocês. Legal, obrigado. Pessoal, fiquem ligados no QualityCast para que a gente se inscreva no canal, dê um like para que a gente possa trazer um conteúdo como esse. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.